Oi, eu sou Daniela Barbosa de Freitas, estou no 8º período de Controle e Automação da Unifei Campus Itabira. A iniciação desenvolvida tem como tema desenvolvimento e implementação em FPGA de um sistema de controle preditivo baseado em modelos não lineares, usando otimização por enxame de partículas com comportamento quântico, e como orientador, o professor Fadu. Redes neurais artificiais são modelos computacionais capazes de representar sistemas dinâmicos. Assim, as redes neurais são mecanismos de construção radial que permitem melhor interpretação e métodos de treinamentos mais rápidos. O QPCO é uma variação do PSO. O QPCO se baseia na mecânica quântica e na análise da trajetória do PSO. Nele, o estado de cada partícula é descrito através de uma função de onda, e as partículas oscilam e convergem para um atrator local. O FPGA oferece um nível adequado de desempenho, mantendo a flexibilidade e reutilização da lógica programável, ou seja, ele é um dispositivo mais eficiente computacionalmente. Para a estruturação do algoritmo QPSO em FPGA, é proposta essa arquitetura mostrada na imagem. O bloco de memória armazena tanto o estado de cada partícula, quanto os resultados obtidos através dos cálculos realizados para otimização. Já o bloco de função fitness realiza os cálculos relacionados à função de custo do QPCO, e o bloco de controlador realiza o monitoramento das atividades e gestão do tráfego de dados entre as unidades. A componente de memória da partícula armazena as posições de cada partícula. Assim, na figura desse bloco, o DMUX1 controla o fluxo de leitura e escrita dos endereços de memória das partículas e o DMUX2 transfere os dados das partículas para o registrador. Se a opção de leitura for selecionada, o multiplexador envia o dado requerido para a saída do bloco. Já a memória fitness armazena os resultados dos cálculos de cada partícula. A sua estrutura é semelhante à da partícula da memória, com a diferença no tamanho dos dados dos barramentos. O bloco de função fitness realiza o cálculo da função custo de cada partícula. O bloco de controle fitness controla o funcionamento de toda a função fitness. Assim que a componente é inicializada, o bloco de controle da partícula lê a memória da partícula. Esses dados são lidos pelo DMUX e guardados no registrador de partícula. O controle fitness envia um sinal aos extratores para extraírem os dados do registrador de partículas. E, simultaneamente, o bloco função custo é ativado para calcular a função de custo. Os resultados dos cálculos são armazenados no registrador fitness. E assim que todos os resultados estiverem nesse registrador, o multiplexador envia um sinal de escrita para o bloco memória fitness armazená-los nela. Assim que esse processo acaba, esse controle fitness envia um sinal indicando que o processo finalizou para o controlador. O controlador controla o funcionamento de todos os blocos e executa a maior parte do QPSO. O bloco de partículas iniciais gera as partículas iniciais aleatoriamente e as escreve no componente memória de partícula. Depois, o controle do controlador envia um sinal ao bloco de função fitness para que este realize os cálculos e, em seguida, através dos DMUX 1 e 2, as partículas e os resultados dos cálculos são armazenados nesses dois registradores. Então, o controle do controlador realiza a leitura desses registradores através de dois MUX para definir o melhor local de cada partícula e atualizar o bloco memória da partícula. Esses passos são repetidos até que o melhor global seja encontrado. A estrutura da rede neural em FPGA tem um componente computação, que possui uma camada de entrada XN, uma camada oculta com esses parâmetros e uma camada de saída. Esse bloco possui neurônios internamente que executam a função gaussiana. Já o componente memória dados do modelo armazena os dados para apresentá-los como saídas, que serão fornecidas ao componente computação. Concluindo, as arquiteturas propostas para a implementação em FPGA do algoritmo QPSO e da rede neural vão de encontro com pesquisas recentes na área, e espera-se que, uma vez restabelecidas as atividades presenciais, seja possível testá-las em sistemas reais,
avaliando seus comportamentos, comprovando o esperado ou propondo alterações de maneira assertiva. Muito obrigada.